Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova Gossip Girl, mais especificamente sobre os episódios 7, 8 e 9, porque nessa quinta-feira, dia 25, estreou a segunda parte da primeira temporada de Gossip Girl. E aí eles estão fazendo os lançamentos assim, a cada semana vão ser 3 episódios, então a gente teve esses 3 primeiros episódios e na próxima semana vão ter os 3 episódios que aí finalizam a temporada. E óbvio que eu não podia deixar de trazer esse vídeo, então eu vou falar de todos os detalhes, comentar o que eu gostei, o que eu não gostei e ver, né, pra onde se caminha essa história da nova Gossip Girl. Então, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, vou confessar pra vocês que eu acho que essa pausa da Gossip Girl fez muito bem pra série. Eu confesso que o episódio de Thanksgiving era um dos episódios que eu mais estava esperando, porque a antiga Gossip Girl, os episódios mais icônicos eram Thanksgiving, e eu não sei se eu fui com muita expectativa, mas já vou adiantar aqui pra vocês que eu não gostei tanto quanto eu imaginava. Ao longo do vídeo eu vou discorrer sobre, mas os 2 episódios depois, né, que é o 8 e o 9, eu realmente gostei e muito, porque finalmente a gente tá falando de problemas reais e não rixinha boba entre irmãs. Eu acho que alguma dessas mudanças, inclusive nesses 2 últimos episódios, a gente sentiu porque eles já tinham o feedback de algumas coisas que estavam rolando dos episódios que a gente estava assistindo. Tanto que esse episódio do Thanksgiving, eu senti ainda que era muito a vibe do que realmente a gente estava vendo nessa primeira parte. Tanto que, se eu não me engano, eles começaram a gravar quando a temporada ela já estava indo ao ar, então realmente dá pra ver que tem uma continuação coesa com relação à história, mas eu senti uma mudança assim entre os episódios seguintes. Eu gostei como que eles situaram a história, né? Como que cada um ficou depois dos eventos finais da primeira parte, então a gente viu ali o trisal, como que eles lidaram com tudo, né? Ficou meio um estranhamento, mas ao mesmo tempo gostei muito de como nesses 3 episódios eles construíram todo o arco, inclusive do próprio Max, que se descobriu amando os dois. Então eu acho muito interessante, porque essa nova Gossip Girl trouxe essa discussão sobre tipos de relacionamentos diferentes. Até no próprio Aki e na Audrey a gente viu que eles também estavam entendendo o que era o relacionamento deles. Será que ia ser um relacionamento aberto? Será que ia ser um relacionamento de trisal? Um relacionamento fechado? Eu acho que eles ainda vão se descobrir, talvez, ali como trisal, a partir do momento que o Max revelar que gosta deles, que queria participar da relação. E por isso eu também acho interessante essa relação, porque talvez com o Max ou até mesmo com o trisal eles possam discutir sobre poliamor e sobre como o relacionamento realmente pode funcionar ali. Então eu achei muito coeso, gostei como eles lidaram com essa nova descoberta e como se caminha o relacionamento. Pra mim isso é um dos pontos mais altos e eu gosto muito, muito de acompanhar esse arco. Agora, o arco ali da Zoya com o Obi e com a Julian é realmente algo muito cansativo. Eu não sei se é algo porque eles tentaram fazer desde o início e veio dentro daquela leva de episódios que não tinham sido tão bons assim, mas é realmente cansativo e eu gostei muito que teve um ponto de virada aí com toda a relação da acusação do pai da Julian, né? Eu acho que a gente tem uma possibilidade da Zoya se descobrir feliz sozinha, independente de Obi, e o Obi ficar realmente com a Julian, principalmente depois de todas as acusações que o pai dela recebeu, mas eu realmente espero que eles coloquem um ponto final nessa briguinha entre os 3. É um negócio que não funciona, até porque esses 3 primeiros episódios mostrou o que funciona nessa Gossip Girl e é justamente essas questões reais. Tanto que, de uma forma geral, o que eu senti desses 3 episódios é que eu realmente gostei muito mais do drama dos pais do que dos adolescentes. Apesar de ter gostado ali todo o arco do trisal, muita da parte dos adultos, tanto com a mãe da Audrey, tanto o que tá acontecendo aí com a acusação do pai da Julian, as coisas que estão acontecendo entre os pais do Max. Inclusive achei muito maravilhoso o diálogo sobre um dos pais do Max falando sobre como o outro pai estava florescendo e como ele se sentiu com relação a tudo isso e que ele vai esperar o que for necessário porque ele ainda ama ele. Então eu achei muito bonito e eu acho muito interessante que essa nova Gossip Girl traga essas temáticas até iniciais ali, o que inicia o diálogo, o que inicia a discussão, e a gente vê como mesmo dentro de um relacionamento as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com as diferenças. Então pra mim isso é o que a série
série tem de mais bonito aí que eles trouxeram com essa nova leva de episódios. Agora, vamos falar sobre o episódio de Thanksgiving, porque, como eu falei, é um dos episódios mais icônicos de Gossip Girl e, apesar de ter achado divertido algumas questões e tudo mais, ainda assim eu achei que algumas coisas foram meio sem sentido. Por exemplo, a forma que as pessoas foram aparecendo ali na casa da Zoya, algumas foram bem aleatórias, não tinham realmente uma motivação, era meio que precisamos colocar todo mundo ali. E até mesmo a forma que a Zoya descobriu sobre a traição me pareceu muito do nada, sendo que tinha toda aquela questão do post da Gossip Girl que poderia ter surgido e poderia ter sido ali durante o jantar. Na antiga Gossip Girl, e eu nem quero ficar pesando a comparação, mas é só para vocês entenderem meu ponto, eles realmente assim iam meio que descobrindo o bafafá do outro, era exatamente como era feito aqui. Só que fazia um sentido e a Gossip Girl realmente se envolvia, ela começava às vezes revelando, né? Porque um meio que ficava na indireta com o outro, meio que não revelando o segredo, mas sabendo do segredo, mas realmente quando todo mundo sabia, era quando a Gossip Girl, ela sumia, depois ela voltava e revelava, bombardeava o segredo de todo mundo. Eu sei que a Gossip Girl, a atual, ela não tinha como fazer isso, porque ela não tinha todas as informações do que estava sendo revelado ali. Mas, pelo menos o da Zoya, que eu achei que foi algo aleatório, a descoberta dela, apesar dela ter percebido ali a tensão que rolava entre eles, ainda assim, pra mim, teria feito mais sentido. Então, o que eu concluo quando eu vejo, por exemplo, esse episódio de Thanksgiving, é que eu sinto que essa Gossip Girl, ela precisa muito encontrar a essência dela realmente, porque quando a gente inclusive fala sobre Thanksgiving, a gente também fala sobre criar novas tradições. Então você não precisa fazer algo equivalente ao que era a antiga Gossip Girl, porque isso era a essência da série naquela época. Eu acho que é muito legal todo o fervo, as coisas ali acontecendo ao mesmo tempo, mas eu sinto que enquanto essa Gossip Girl tentar fazer muito o que a outra fazia, como por exemplo, o próprio início, né? Ai, a gente precisa de uma briga bem Blair e Serena, que é algo que já não funciona agora em 2021, fazer essa rixa feminina, ainda mais entre irmãs e tudo mais. A gente vai continuar tendo episódios que não vão ser tão satisfatórios, mas quando a gente tem um direcionamento próprio, como toda a questão da acusação ali do pai da Julian, é realmente algo que eu apreciei, eu realmente gostei de ver como foi desenvolvida essa história e tudo mais. Então eu sinto que a Gossip Girl, ela pode sim ter a essência da antiga, mas ela não precisa fazer equivalente, ou pelo menos construir as suas próprias tradições. Até mesmo a estrutura aqui do Thanksgiving a gente vê que é igual. Por exemplo, o Thanksgiving quase sempre acabava ali na casa dos Humphrey, que é o elenco mais pobre, né? Eles nem eram pobres, mas perto da galera que é bilionária, né? Eles realmente eram os menos afortunados, vamos colocar assim. Então, a gente também tem isso aqui. Ah, a Zoya e o pai dela. Aí eles até falam sobre as tradições que aconteciam ali entre eles. Por exemplo, o Aki e o Obi passavam juntos. A Julian e o pai também passavam juntos. Só que a gente não via isso de fato. E na antiga, a gente via como algumas tradições realmente já existiam e eles conseguiam estabelecer isso. Por exemplo, a torta lá da Blair com o pai. Então, a gente tinha um momento em que tava a separação dos pais e ela lembrava desse momento e ela ficava triste com esse momento. Então eu sinto que o background, pelo menos, não foi trabalhado muito bem aqui. E eles tentaram trazer isso sem fazer realmente uma construção. Que nem eu falei, né? Tinha a torta da Blair. Quem é que não lembra das batatinhas dos Vanderwoodsen, sabe? Então eu realmente acho que faltou um pouquinho dessas construções, ou talvez trazer uma nova tradição. E aqui eu senti que tiveram várias coisas aleatórias. Agora, pra mim, um dos maiores problemas da Gossip Girl é realmente a gente ter a revelação inicial de quem que é e ser ainda os professores e ter toda aquela reunião e eles discutindo, falando o porquê, falando as motivações deles e tudo mais. Eu acho que esse foi o maior erro dessa série. Tendo tempo pra refletir e pensando nos 6 episódios que já foram e o que aconteceu nesses 3, eu consigo ver com muita clareza o que eu não gostei antes e o que eu tô gostando agora, principalmente com esse novo direcionamento. Mas a Gossip Girl realmente foi um dos maiores defeitos que essa temporada
numa forma geral, trouxe. E eu espero que, se não for mais os professores ou coisa assim, eles realmente deixem em anonimato. Porque, pra mim, a graça da Gossip Girl era realmente ser uma motivação da fofoca pela fofoca. Então, a gente não tinha esse arco de professores se apegando aos alunos e tendo alguma relação, e aí não conseguia mais publicar sobre, e ao mesmo tempo a gente ainda ter professores que acham que isso é as mil maravilhas, sabe? Então, eu não consigo de forma alguma gostar dessa motivação, desse background que eles estão construindo aí pra Gossip Girl. Eu gosto muito mais quando é trabalhado como uma identidade anônima. Na antiga, a gente via que ela foi passando ao longo dos anos e depois só a pessoa revelava. Por exemplo, quando a Georgina foi, ela falou, lógico que era eu e tudo mais. Ou até mesmo quando foi revelado que era o Dan. Horrível revelação, mas enfim, né? A gente teve a revelação depois e isso permitiu, inclusive, que a gente fosse curtindo cada momento da Gossip Girl. Porque a decepção da antiga foi descobrir que era o Dan e a motivação e como foi explicado. Então, eu acho que essa Gossip Girl, ela peca muito em se antecipar nessa motivação. Imagina a gente acompanhando essa série sem saber quem é e depois, sei lá, em algum momento final é revelado que é a Kate e ela fez tudo isso para se tornar uma grande jornalista, algo similar ao que o Nate era. Teria sido mais legal e talvez a gente teria compreendido mais ainda a motivação e teria sido meio que só um bafão, tipo, meu Deus, eram os professores o tempo todo, que coisa errada. Mas ainda assim, você conseguiria acompanhar a história de uma forma mais agradável. Porque no final das contas, gente, não cola, né, esse papo de que a Gossip Girl, ela tem muito a ensinar. E ainda sobre esse background da Gossip Girl, eu achei muito louco o que eles fizeram com o Rafa, né? De tipo, ele tinha tudo pra ser a pessoa que podia roubar e tornar um lance mais vilanesco ou mais árduo, sei lá, de alguma forma. E ele acabou sendo a pessoa que dava a lição de moral, que isso daria problema em algum momento, sabe? Tipo, eu realmente não gostei e não tenho gostado das coisas que tem sido construído em torno da Gossip Girl. Aliás, eu espero que o que a Kate fez seja um motivador para ela deixar de fato de ser a Gossip Girl e possivelmente passar para outra pessoa. Agora, eu queria também falar sobre alguns personagens específicos, né? Eu queria falar sobre a Monet e a Luna. Eu ainda sinto que elas não estão tendo o destaque que eles prometeram, falando que elas não seriam só Minions. Elas realmente não fazem tudo que a Julian quer, como eram, por exemplo, as Minions da Blair. Elas realmente têm a vontade própria delas. Mas, por exemplo, o arco da Monet, pra mim, me passou uma sensação que foi mudança de direcionamento. Porque quando a gente vê como ela retorna aqui, não foi construído também um background pra isso, sabe? Parece realmente que eles viram que as pessoas não gostaram e modificaram isso. Eu acho que teria sido muito melhor ter tido alguma rixinha. Eles até comentam, né? Tipo, e trabalhou com rivais, algo nesse sentido. Então também dá pra sentir algumas mudancinhas de direcionamento, como, por exemplo, quando o pai do Aki fala, fica longe da Julian. Quando aconteceu, pelo menos eu tive a sensação que estava relacionado a ela estar no protesto, porque beleza, o Obi também estava no protesto, mas o Obi é filho de uma das pessoas que está envolvida com o empreendimento e tudo mais, então em algum momento isso iria virar. Mas você ter outra pessoa, ainda mais do seu círculo social ali, que também é contra o seu projeto, me pareceu ser relacionado a isso e não realmente algo do background que eles viriam a construir pro pai dela. Mas tudo bem, é só um detalhe e como eu tô falando dessas mudanças de direcionamento repentinas, me pareceu realmente uma mudança de direcionamento por causa de possíveis mudanças aí no roteiro que a série sofreu sentindo a reação do público na primeira parte. Gostei muito do Aki se entendendo e inclusive sendo contra o pai dele, né, peitando o pai dele, mesmo ele falando, né, eu tava quase me tremendo quando tava mandando o e-mail e tudo mais. Eu achei isso muito sensacional. Eu acho que o Aki, ele é um personagem que tem muito a crescer e eu realmente gostei, né, desse crescimento que a gente já viu nesses 3 episódios comparado com a primeira parte. E lógico que eu não podia deixar de falar da Julian, consecutivamente um pouquinho da Zoya. Eu acho que esse arco que ela se envolveu, né, com toda a relação do pai,
é muito interessante, eu acho que é uma discussão muito válida, tanto do princípio de a vítima não pode se calar, mas também de comprovar e elas irem atrás realmente de comprovar que o pai dela estava mentindo e que de fato ele assediou essas mulheres, e a forma que eles mostraram também de como a Julian foi lidando, porque ela não queria acreditar, afinal era o pai dela, tinha uma relação muito forte ali. Ainda me irrita um pouco a falta de sensibilidade da Zoya, apesar dela ter sido maravilhosa, ela realmente deu o suporte que precisava, porque no final das contas, quando essas coisas acontecem, essas coisas são reais, não importa se você gosta ou não daquela pessoa. E eu acho que a Zoya representou isso muito bem. Ela colocou as diferenças dela de lado e foi ajudar a Julian, porque isso era muito mais importante do que essa briga, inclusive por causa de homem, né, entre elas. Então eu realmente gostei dessa construção e eu acho que pode fortalecer de fato a relação delas aqui, e é isso que eu quero ver. Eu não quero mais ver elas brigando por picuinha, se for que seja por dramas reais. E, gente, que dó da Julian, né, envolvida em tudo isso, das pessoas cobrando posicionamento dela quando ela não podia, e ela, no final das contas, sendo o assunto, o tópico muito maior que o próprio pai, inclusive ali no final. Inclusive, eu acho que o Obi saiu bem ileso em toda essa história, e pra mim ele foi o mais problemático de ter se envolvido com a irmã, depois ter traído, sabe? Enfim, espero que a gente tenha passado desse capítulo, e eu acho que é aí que tá a potência dessa Gossip Girl, trazer esses assuntos, realmente discutir e discutir todos os lados, fazer com que as pessoas reflitam sobre esses assuntos. E eu acho que o fato de eu ter gostado tanto do episódio 8 e 9 foi justamente porque esses dramas a gente consegue se relacionar muito mais fácil do que os dramas que estavam sendo trabalhados até agora. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desses 3 episódios, o que vocês estão achando de Gossip Girl, achou que realmente mudou o direcionamento, vocês acharam que tá melhor construído, gostaram do episódio de Thanksgiving? Enfim, vamos discutir, que na próxima semana tem mais 3 episódios pra falar aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!